Olá amigos, tudo bem? Estamos de volta com o nosso programa Expressão Universitária da URI Erechim. E no programa de hoje temos a satisfação de receber a professora Edith Maria Sudbrack, pró-reitora de ensino da URI, e o professor Nestor Henrique de César, pró-reitor de administração da nossa universidade. Como não poderia deixar de ser, o nosso papo de hoje é a respeito de como a universidade se reinventou a partir da pandemia. E nós não estamos tão longe assim, afinal de contas foram pouco mais de 100 dias, né? E 100 dias que a gente teve para se reinventar, mas na verdade foi instantânea quase a ação de reinvenção adotada pela universidade, pois não é só aqui em Erechim, temos isso, a gente vai comentar durante o programa, são várias cidades, várias regiões sendo atendidas pela instituição, oferecendo desde a escola básica até o doutorado, cursos de doutorado. Então, professor Edith e professor Nestor, bem-vindos a esse espaço do Expressão Universitária. Afinal de contas, como é que foi esse desafio? Vamos começar com a professora Edith, né? Vamos ser gentis, né, professor Nestor? Obrigada. Como é que foi esse desafio de se reinventar tão rapidamente? Eu sei que a universidade sempre fala disso. Precisamos nos reinventar, precisamos criar coisas novas, mas não de forma drástica e repentinamente assim, né, professora? Boa tarde, Ademar, que comanda esse programa tão importante para a nossa universidade, né, que é a expressão da universidade. Boa tarde, meu colega Nestor, pró-reitor de administração. Na verdade, a URI vinha já desde 2019 inovando em algumas práticas com a entrada da educação digital, com os cursos na modalidade então online. A URI vinha já experimentando algumas ideias inovadoras. E desde a construção do nosso plano de gestão no ano passado, que nós falávamos em inovação. Mas essa inovação parecia algo para médio prazo, né? E até mesmo no seminário que fizemos no ano passado para todos os gestores no mês de julho, há um ano atrás, nós falávamos em reinvenção da universidade. Mal sabíamos, né, que seríamos tão impactados e termos que reagir de uma forma tão rápida. Então, a URI tem, de fato, realizado muitas ações nesse sentido. Podemos dizer que a URI não parou nem um dia, não é? Em todos os seus níveis, não é? Da escola, da educação básica, do ensino superior e da pós-graduação. Então, nós adotamos a modalidade, não é, de aulas remotas, síncronas, em que o professor está presente naquele momento, disponível para o aluno no horário de aula. E aí usando, não é, as várias metodologias ativas e que tem obtido um grau de satisfação muito positivo por parte dos alunos, em função até de um diagnóstico, não é, que nós fizemos com os diferentes campos da universidade. Professor, a sua área é a administração. Isso. É bastante complicada também, né? Exatamente. Uma saudação inicial aí ao Ademar e aos que nos assistem, a colega professora Edith. O desafio da gestão é a decisão. Evidentemente que quando você toma uma decisão em condições, vamos chamar de normais, você procura se cercar de algumas certezas ou diminuir a incerteza, pelo menos. Nesse momento, o grau de incerteza ele se elevou muito. E eu acho que é o que mais angustia a todos nós. Se a gente pudesse dizer, em setembro a gente recomeça no antigo normal, ou em outubro, talvez as coisas fossem muito mais fáceis de nós decidirmos. É um conjunto de decisões que impacta tanto, né, o ensino no nosso dia a dia, como a própria sobrevivência da universidade no longo prazo. Então, esse grau de incerteza que foi incorporado ao nosso dia a dia, e que logicamente não é privilégio de uma instituição de ensino, é para todo mundo,
eles nos levam, às vezes, até uma divagação de como poderia ser, de construção de 2, 3 cenários, e, ao mesmo tempo, de não dar uma certeza, por exemplo, para o nosso aluno. O aluno gostaria, talvez, muito de dizer, tenho essa posição da universidade, vou voltar em tal período, mas, enfim, isso não pode ser motivo para a gente se furtar de, efetivamente, tomar as decisões. Então, como já foi dito, a reação da universidade ao momento foi muito rápida. E a gente, além dessa reação de ofertar o ensino, depois a pesquisa na medida possível, e os próprios projetos de extensão, ele foi se adequando e também incorporando algumas novidades. Nesse meio tempo, a gente celebrou um contrato de laboratórios virtuais que tem se mostrado também uma ferramenta muito positiva. O aluno experiencia situações que refletem a realidade do laboratório físico, mas às vezes, ao mesmo tempo, até em alguns aspectos supera, porque dentro do laboratório físico, às vezes você tem 15, 20 alunos. Na experiência, às vezes o aluno ele pode observar até algumas coisas. Então são essas coisas que a gente foi incorporando quase que ao nosso dia a dia e que vão fazer parte também daqui para frente. Esse contrato que a gente firmou inicialmente foi experimental, agora ele já é de longo prazo, e isso vai ser a nossa tônica daqui para frente. Não desmerecendo a vontade de todos, que todos têm, do reencontro. Não é só questão de ensino-aprendizagem, é um encontro mesmo que um ambiente universitário possibilita. A troca, as relações, a gente fala muito em network, isso é uma realidade no ensino superior. Então, esse é o cenário que nós vivemos agora. Professora, que bom que voltaram pelo menos as aulas, as aulas presenciais de laboratório, digamos assim, mesmo que parcialmente. E os atendimentos também no centro de estágios, mesmo que parcialmente, adotando todos os cuidados necessários. Sim, Ademar, nós, de fato, ainda que seja um ambiente de incertezas, algumas respostas precisam ser dadas, algumas decisões precisam ser tomadas. E seguindo, então, as portarias do Conselho Nacional de Educação e do MEC, quando ele flexibilizou para as aulas práticas na modalidade presencial, seguindo todos os protocolos, reduzindo o número de alunos. Aí se iniciou com os alunos concluintes, os últimos semestres, e gradativamente, então, implementando essas aulas práticas ou estágios na modalidade presencial. Hoje mesmo pela manhã nós tivemos uma reunião com todos os gestores, da URI, e tivemos uma avaliação, então, desse processo de desenvolvimento das aulas práticas e que estão correndo de uma forma tranquila. Claro que aquele aluno que não deseja, é preciso respeitar. Ainda há famílias que são reticentes, que resistem, nós respeitamos e vamos oportunizar num outro momento. Não vai ficar sem. Está garantida a sua prática profissional, quando a situação, então, assim, melhorar. Mas, professora, eu acho que os resultados estão aparecendo, tanto que as formaturas de inverno vão ser praticamente no mesmo período previstos anteriormente, professor gestor? Então, isso mostra que a universidade, digamos, não dormiu no ponto, de deixar o aluno tranquilo, de que ele foi realmente atendido e que vai concluir o curso, mesmo que a festa, a comemoração, fique para um pouquinho mais adiante, Ou aconteça de maneira diferente, diferente, virtual, cada um na sua casa. A gente teve uma preocupação desde o início no nosso centro, que é o aluno. Então, o primeiro foi tentar atender caso a caso. A gente fez uma opção bastante clara para fazer um atendimento a o aluno que mais precisava, aquele que perdeu renda, ou que a família, de alguma forma, perdeu renda, e que encontrou dificuldades, a gente ofereceu em todos os campos, talvez um pouquinho
maneira de atender um pouquinho diferente, mas o foco era exatamente esse, né, de oportunizar, não de maneira generalizada, por exemplo, um desconto como chegou a se aventar, mas de atender aquela situação né, do aluno que mais precisa, porque aquele que não perdeu renda, em tese, né, tinha um contrato vigente, a gente fez todo o esforço para prestar o serviço educacional da melhor maneira possível, então espera-se que isso ajude a se manter uma normalidade na função de todo mundo, inclusive na questão econômica, né? Porque a universidade é um ciclo, né? A mensalidade do aluno garante, né, as atividades da universidade, garante o salário do professor e isso tem um impacto na economia. Então, essa atitude da universidade ela foi muito debatida, né, em termos de direções de campus, para nós tentarmos ser justos no momento desses, mas, né, atendendo a quem efetivamente tinha necessidade. E uma outra preocupação também é com a questão da infraestrutura. A gente fala, né, muito da infraestrutura até de transporte, que prejudica às vezes o presencial. Então, no país a gente tem uma infraestrutura básica que foi estressada com esse momento, né? Por exemplo, de tráfego de dados, de internet. Então, a gente também tem que respeitar isso. No início, nós tentamos, inclusive, né, junto com outras universidades, um acordo com as operadoras de telefonia, que são as principais fornecedoras de acesso a dados, para fazer algum plano diferenciado. Isso chamou tanta atenção que foi para o governo do Estado. Nós tivemos alguns contatos com a Secretaria de Estado, as operadoras foram contatadas, mas isso acabou não fluindo muito, até porque as operadoras estão sem uma crítica explícita, mas estão no momento que já estão com seus limites bastante próximos, né? Então, próximo do limite, tipo as UTIs de determinadas capitais. Exatamente. Então isso acabou não evoluindo muito, né? Mas foram as tentativas, eu gostaria de salientar isso, foram as tentativas todas que a gestão da universidade fez para que esse estudo se viabilizasse da melhor maneira possível, né? E não foram poucos os esforços feitos nesse sentido. Perfeito. Professora Edith, nesse período também não se deixou de se realizar ações voltadas ao preparo de professores e técnicos administrativos. Tudo isso para atender bem o nosso aluno. E isso não se mediu esforços, né? Exatamente. Nós enfatizamos, não é, bastante os itinerários formativos, como nós chamamos, oferecendo, então, metodologias, formação continuada, formação específica em algumas tecnologias, em algumas metodologias ativas, e isso teve uma repercussão muito positiva e de fato impactou nas aulas, né, que os professores passaram a utilizar aquilo nos seus cotidianos, das suas disciplinas, com grau de aprendizagem e de produtividade também das suas aulas. E também essa dinâmica, então, do online, nós também realizamos eventos, assim, né? São esses bastante eventos de formação, outras webinars também, os cursos, semanas acadêmicas integradas. Eu até gostaria de destacar alguns cursos que pela primeira vez se juntaram, por exemplo, Erechim e Frederico Westphalen, para fazer um evento conjunto, quando na modalidade presencial isso parece que havia alguma resistência, havia uma preocupação, enfim, uma apreensão, e isso também desmontou fronteiras, desmontou resistências. Tanto é que agora também o nosso seminário de iniciação científica, que envolve aí mais de 800 alunos, será todo no formato online, né? Assim como as nossas bancas de mestrado, bancas de TCC, então estão todas, não é, nessa perspectiva. Inclusive, né, professor Nestor, lembrando que o nosso vestibular agora desse mês foi nessa modalidade online e deu muito certo.
Que bom. Um avanço. Nós temos quase que uma brincadeira, Ademar, dentro da instituição de quem é que faz a mudança, né? Foi a direção, foi o núcleo de tecnologia, foi o núcleo de inovação, não foi o coronavírus. Mas, na verdade, ele apressou um processo, né? Nós, a professora Edith já colocou isso, mas nós vimos, né, numa batida aí de fazermos algumas mudanças. Então, a gente, né, 2018 a gente discutiu muito a entrada no ensino à distância, né? Foi um debate bastante rico dentro da universidade, a gente optou por entrar. No ano de 2019, nós discutimos muito o que a gente chama, dentro da universidade, de graduação ativa, que é o modelo híbrido, né, que ele prevê aulas presenciais e também, né, uma disponibilização de conteúdos de forma não presencial, né, virtuais. Né, esses modelos eles estão convergindo para aquilo que a gente chama, já entendia, né, as pessoas que estudam muito isso, que seria o futuro, né, que é, a gente põe tudo dentro de um envelope chamado ensino híbrido, né, mas tem várias nuances dentro disso, né, e garantindo que a gente tenta, né, de forma ideal, dizer que é o melhor dos dois mundos. Aquilo que tem de melhor no presencial com aquilo que tem de melhor no online. Então, uma aula teórica você pode disponibilizar para o aluno e ele pode ter acesso quando melhor convier. Quando você tem uma experiência que ele precisa viver, e isso torna muito significativo o momento que ele vai para a universidade. Nós, em todos os locais da URI, seja aqui em Erechim, seja em Frederico, Santo Ângelo, Santiago mais ainda, Cerro Largo, São Luís, eles são núcleos micro-regionais. E nós temos alunos que fazem 40, 50, 60, 70 quilômetros para frequentar a universidade. Então, a gente sempre disse e sempre conversou que esse momento dentro da universidade tinha que ser muito significativo. E a gente vinha trabalhando, né, em termos de proporcionar exatamente isso. E exatamente, eu acho que o coronavírus ele acelerou esse processo, né, não que ele exatamente tenha feito a mudança. Então, também como a professora Edith disse, algumas fronteiras, alguns paradigmas, eles foram literalmente pulverizados com esse novo momento. Essa entrada da URI aí desde 2019 em EAD e outras experiências e essas mudanças em alguns cursos também a partir do ano passado, no nosso caso aqui de Erechim, facilitou em parte essa adaptação a essa nova realidade? Evidentemente. De fato, quando todo o estudo que foi feito, não é, para a implantação do ensino online ou educação à distância, ele potencializou essas iniciativas, porque já fomos desenvolvendo uma certa expertise com metodologias ativas, com o próprio uso da plataforma, que é a que nós usamos, não é, para a EAD, e foram 4 unidades, 4 campos da nossa universidade que já estavam nesse processo. Né? E os outros 2 campos também já tinham um trabalho interno nessa perspectiva, então, da inovação, da apropriação desses outros recursos, não é, para facilitar a aprendizagem dos alunos. Mas também eu gostaria de dizer que um fator também potencializador foi a adesão também das nossas direções, não é, Nestor? Eu penso que nós estamos mantendo uma reunião semanal com os dirigentes, não é, da URI. Estamos tentando criar um grupo coeso que toma decisões no coletivo e, portanto, há uma corresponsabilidade, enquanto também não é um dos valores da nossa universidade. E isso também tem possibilitado com que a gente avance, além também da institucionalização de um núcleo de inovação acadêmica a pleno vapor. Esse núcleo auxilia os professores em cada campus, a coordenação é da reitoria,
E então todos esses esforços vão se somando, não pode se dizer que foi isto ou aquilo, é um conjunto de elementos que possibilitaram com que a gente avançasse nesse sentido, atendesse o nosso aluno, acolhesse o nosso aluno e com qualidade. Se eu quero fazer uma leitura, desculpe, professor, uma leitura assim, um pouquinho de longe, porque eu também estou fora do dia a dia, né? Mas essa nova realidade, digamos assim, aproximou as distâncias, né? Que eu me lembro, eu estou há mais de 20 anos na universidade, e uma das principais queixas, justamente já há muito tempo, era as distâncias. Hoje não existe mais distância. Alguma madrugada. Alguma madrugada. Quem não madrugou algumas vezes, hoje não. É aquele horário, basta estar sentado no computador. Distâncias físicas, mas também de mentalidade. Não é? De comunhão de ideais, de metas que dão significado para a universidade. Isso também ajudou. Eu também gostaria de destacar a liderança do professor Arnaldo dentro da instituição e a harmonia que se proporciona nós, entre pró-reitores, a professora Neuza, que não nos acompanha aqui hoje, mas junto com o professor Arnaldo e a professora Edith, isso acaba transbordando para as direções também. E eu também gostaria de destacar nesse momento o papel do nosso professor. Ele foi fundamental e a resposta, sim, ela é gratificante, ela nos orgulha como universidade, a resposta que nossos professores deram nesse momento. A universidade certamente não teria dado essa resposta se não fosse a adesão em peso dos nossos professores e a disponibilidade para aprender. Assim, a gente tem exemplos que vão do exemplo clássico ao pitoresco dentro da universidade dessa transformação. Mas ela, no fundo, ela já estava, acho que, incubada dentro da universidade. Então, quando se exigiu a resposta assim, dos técnicos administrativos, é preciso dizer também, porque é uma nova maneira de atender o aluno, é uma nova maneira de trabalhar. E, assim, nesse momento, eu só tenho a dizer que é grato. A dificuldade do momento tem revelado essa disponibilidade do nosso corpo de professores e técnicos administrativos, assim, de maneira muito, muito rápida e ágil e positiva, aderindo às propostas e propondo novo. E é um exemplo também, o trabalho de todo esse grupo é um exemplo para toda a comunidade, porque, afinal de contas, dentro de uma universidade é que se criam alternativas e é um espaço para a criação. Isso dá o exemplo para a comunidade. Opa, mas, afinal de contas, uma universidade com um complexo tão grande está dando certo, está resolvendo a sua situação, por que não aderir também a esse exemplo? Então, eu acho que os nossos professores, os nossos colegas realmente têm sido fundamentais. Claro que a gestão dos senhores também tem sido fundamental para liderar esse processo. Não fosse assim, resistência gera resistência. Não foi esse o caso, né, professora Edith? Exatamente. Acho que um clima, se instalou um outro clima na universidade, quer dizer, a incerteza e a premência, não é, da situação que estava colocada exigia decisões, exigia movimento. Então, a gente até costuma, às vezes, dizer a URI está em movimento. A URI não parou, a URI continuou buscando saídas de atender nossa comunidade, de atender os nossos alunos, sempre na perspectiva de manter a qualidade com que ela foi sempre instituída, né? Antes da gente terminar, tem um pedido aqui para a gente falar sobre o novo aplicativo da universidade. Eu teria mais algumas questões aqui, se der tempo a gente rapidamente aborda isso aí. A gente fala que o nosso tempo é longo, mas não, passa rápido. É verdade. O aplicativo também, né? Eu acho que o momento também ele encaminhou para mas teve uma adesão assim de visita à loja de 3 mil acessos assim em uma semana, 10 dias, entre professores e alunos. Então, é mais uma ferramenta para facilitar o dia a dia, né? O aluno sempre teve
A gente parece que nasceu no mundo digital, né? E a gente sabe que não. Mas faz tempo que a gente tem, né, essas ferramentas, mas a gente procura sempre alguma coisa mais ágil. Esse novo aplicativo vem dentro dessa perspectiva, né? Talvez a nossa fala aqui hoje tenha ficado, né, eu não quero que ela seja interpretada como fanista. Nós temos muitos desafios, dificuldades, né, enormes pela frente, assim como qualquer empresa, mas nós ainda estamos, né, volto a salientar, felizes com a resposta que a gente tem dado. Bem, eu só queria salientar que o nosso espaço está aberto para outros programas. Eu sei que assuntos não faltam. Então, que bom que vocês vieram até aqui. Na próxima, quem sabe, teremos mais novidades. Então, fiquem bem à vontade. Vamos conversar mais adiante a respeito de outras situações. Quem sabe dar notícias melhores ainda à nossa comunidade. Professor Nestor, professor Edith, grato pelas suas presenças aqui no Expressão Universitária. E a você aí em casa que semanalmente nos prestigia também o nosso muito obrigado e até a semana que vem. Acreditamos que o sucesso está nas relações, no conhecimento que agregamos. Vestibular 2020 URI Erechim. Inscrições gratuitas. Agende sua prova ou nota do Enem pelo site uricer.edu.br/vestibular. Até dia 10 de agosto. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas.